Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu estou aqui para falar de uma atualização muito importante, especialmente para quem joga com apenas um personagem: a atualização dos companheiros. Para quem não sabe, as antigas armas de encarnações estão sendo transformadas em companheiros. É uma mudança muito bacana, na minha opinião. Como encarnações, elas eram pouquíssimas utilizadas, mas como companheiros, eles vão ter muito mais utilidade e para as mais diversas classes e mais diversas funções na luta. Eu vou fazer vídeos de análise e explicações de apenas 10 companheiros por vídeo, para não deixar o vídeo exageradamente longo. Vamos começar pelos atormentadores, que são Chama, Folha, Gota, Nuvem e Tênebra. Vamos começar por eles, pois esses 5 companheiros têm praticamente os mesmos 4 feitiços de ataque, mudando apenas o elemento e um efeito secundário do feitiço de corpo a corpo. O Chama é um companheiro do elemento fogo, assume um papel de batedor, que tem um golpe em área de tridente, um golpe de roubo de vida, um veneno de fogo e um golpe no corpo a corpo de fogo que causa erosão. Seus 2 últimos feitiços são utilitários. Um deles retira 5 de alcance por 2 turnos, o outro aumenta a resistência no corpo a corpo e reduz a resistência à distância em um turno, e no próximo turno inverte essas resistências. No geral, não achei um companheiro muito interessante e ou versátil, seus feitiços não se complementam muito bem, na minha opinião, então ele recebe nota 4. O Folha é um companheiro do elemento terra. Ele assume um papel de batedor semi-tanque e tem um golpe em área de tridente, um golpe de roubo de vida, um veneno de terra e um golpe no corpo a corpo que dá escudo a ele mesmo. Seus 2 últimos feitiços são utilitários. Um deles dá bloqueio para um aliado em um turno e no próximo turno dá a esse aliado escudo. Seu último feitiço reduz os danos recebidos pelo Folha. Ele pode ser um tanque interessante. Seria melhor se o feitiço de dar bloqueio e escudo pudesse ser utilizado nele mesmo. Nota 6. O Gota é um companheiro do elemento água. Assume um papel de batedor e semi-curandeiro. Ele tem um golpe em área de tridente, um golpe de roubo de vida, um veneno de água e um golpe no corpo a corpo de água que cura aliados em contato com o alvo. Seus 2 últimos feitiços são de cura. Um cura 10% na hora e o outro cura 15% no início do próximo turno do Gota. Pode ser interessante para algumas classes de combate próximo que não possuam sustentabilidade ou alguma forma de sobrevivência, mas fora isso, não tem muita utilidade. Nota 6. O Nuvem é um companheiro do elemento ar, assume um papel de batedor e de facilitador de movimento. Ele tem um golpe em área de tridente, um golpe em roubo de vida, um veneno de ar e um golpe no corpo a corpo que retira bloqueio do alvo. Seus 2 últimos feitiços são utilitários. Um dá o estado imbloqueável para alguma entidade do seu time e ainda dá 2 PMs. O outro empurra e revela, caso hajam alvos invisíveis, todas as entidades em linha com o Nuvem até 3 casas de distância. Não achei esse companheiro muito interessante. Nota 4. Por fim, o último companheiro da família dos Atormentadores é o Tênebra, um companheiro de elemento neutro. Da família dos Atormentadores, que são esses 5 companheiros iniciais que eu apresentei, esse foi o que eu mais gostei. Assume um papel de batedor e consegue reduzir e aumentar as potências dos inimigos e aliados, respectivamente. Assim como os outros Atormentadores, ele tem um golpe em área de tridente, um golpe de roubo de vida, um veneno neutro e um golpe no corpo a corpo que retira a potência do alvo. Seus 2 últimos feitiços são utilitários em torno de aumentar e reduzir potência. O primeiro aumenta a potência dos aliados no turno atual e no turno seguinte reduz a potência dos inimigos, alcance infinito. Já o segundo troca de lugar com alguma entidade em até 5 casas. Se for um aliado, o aliado ganha potência. Se for um inimigo, o inimigo perde potência. E ainda pode ser utilizado 2 vezes por turno. É muito forte. Achei um companheiro muito bom, consegue retirar uma quantidade absurda de potência dos inimigos e dar uma quantidade absurda de potência para os aliados. Ainda tem esse bônus do feitiço de troca de lugar, que assume um incrível papel no posicionamento. E ainda bate todos os feitiços no elemento neutro, um elemento que as classes naturalmente têm dificuldade em utilizar. Esse companheiro recebe nota 10, facilmente. O Ectop é um companheiro de fogo com mecânicas direcionadas a invocações, tanto aliadas quanto inimigas. Seus 3 feitiços de danos causam mais danos caso o inimigo seja uma invocação. Um deles, se for direcionado a uma invocação aliada, cura no lugar de dar danos. Seus 3 outros feitiços são de suporte e têm os efeitos de reduzir danos, aumentar PA e aumentar potência.
Os efeitos são maiores se lançados em invocações aliadas. Ótimo para classes ou inimigos centrados em invocações. Não muito bom caso contrário. Nota 7. O Gobovo é um companheiro de ar. Ele tem um bom feitiço que troca de lugar com entidades a até 5 casas de distância. Tem um outro feitiço que bate em uma área de linha de 4 células, um outro feitiço que bate e faz ele recuar uma célula, um outro feitiço que rouba 100 de agilidade e 40 de bloqueio e acumula 3 vezes. Esse parece ser o melhor feitiço dele, tornando possível quase zerar o bloqueio dos inimigos, permitindo que você possa se deslocar livremente. Ele tem um outro feitiço que empurra entidades coladas, tipo liberação, mas ele ganha 2 PMs por um turno. Seu último feitiço cura em uma área de linha de 4 células. Pode ser interessante para classes de combate próximo que necessitam se movimentar e acabam sendo prejudicadas pelo bloqueio inimigo. Nota 7. O Grulo é um companheiro do elemento fogo. Ele é basicamente um Sran. Ele tem 3 feitiços de ataque de fogo. Um coloca uma armadilha. O outro causa danos e empurra. Já facilita ativar a armadilha. E, por fim, o último causa danos e coloca um veneno. Seus outros 3 feitiços são utilitários. Um deles troca de posição com um inimigo linear, o outro faz com que o Grulo fique invisível por 2 turnos, e o último feitiço revela entidades invisíveis com uma área de incríveis 10 células. No geral, não achei um companheiro muito útil, embora em algumas situações específicas ele pode ser bem valioso. Talvez possa ter uma sinergia interessante jogando com um Sran, onde vocês vão conseguir fazer um labirinto e ativar as armadilhas mais facilmente. No entanto, vai ser absurdamente útil em lutas em que os adversários ficam invisíveis. Então, uma nota geral seria 5, mas em situações excepcionais sua nota pode aumentar. O Groot é um companheiro do elemento terra. Ele parece ser uma espécie de Sacrier, focando na posição de batedor. Ele tem 3 feitiços de ataque, sendo que o primeiro causa danos e ainda coloca um debuff de aumento de danos sofridos no alvo, bem interessante para maximizar danos. Seu segundo feitiço de ataque causa danos e avança uma célula, bom para alcançar seus adversários mais rapidamente. Porém, uma célula só de avanço torna esse feitiço um pouco fraco. Seu terceiro feitiço causa danos e aplica um escudo em si mesmo de 5% dos seus pontos de vida. Já seus outros 3 feitiços são utilitários. Um deles tira PMs dos alvos em uma área diagonal de uma célula. O outro feitiço atrai o alvo por 7 células e ainda coloca erosão nele. Esse é um ótimo feitiço de posicionamento e ainda erode. Por fim, seu último feitiço utilitário reduz a potência dos inimigos e aumenta a potência dos aliados em uma área de quadrado de 1 ao seu redor. Pode ser um companheiro interessante para personagens que jogam mais na posição de suporte. No geral, dou nota 6. O Querotes é um companheiro do elemento água. Ele assume a posição de batedor, poderia ser comparado a um Krá de sorte. Ele tem 3 feitiços de ataque e 3 feitiços utilitários. Seu primeiro feitiço de ataque bate legal e bate de longe, com alcance modificável, um detalhe muito importante. Seu segundo feitiço bate apenas no corpo a corpo, ao redor do Querotes, e rouba vida. Seu terceiro feitiço traz ainda mais similaridades com o Krá, pois é um feitiço de carga. A cada vez que você utiliza esse feitiço, os danos base do feitiço aumentam para sempre. Ou seja, é um feitiço que você tem que usar todo o turno para ir deixando ele cada vez mais bufado. Mas antes que o pessoal aí tenham ideias doidas, saibam que o limite máximo de buff desse feitiço é 5. Então, no 5º turno você atinge o poder máximo desse feitiço. E como ele custa apenas 2 PAs, você acaba tendo um golpe de muito longe e com muita eficiência de danos por PA gasto. Seus outros 3 feitiços são relativamente similares a quando ele ainda era uma encarnação, e são focados em posicionamento e ou movimentação. O primeiro feitiço é meio fraco, apenas o afasta uma célula do alvo. O segundo feitiço já é mais interessante, é um teletransporte linear com alcance de 1 a 5 células. Por fim, seu terceiro feitiço é muito forte. Ele coloca um glifo no chão que dá o estado gravidade e enraizado para entidades que comecem seus turnos dentro do glifo. É um feitiço extremamente forte e útil, especialmente em lutas e calabouços onde você quer impedir a movimentação, seja dos inimigos ou até mesmo dos seus próprios aliados. Essa encarnação era muito boa e continua muito boa. Nota 10 sólida. Bom, essa é a minha análise dos 10 primeiros companheiros. Fiquem ligados no próximo vídeo
que será a análise dos próximos 10 companheiros que entrarão na atualização 2.67. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!